Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Nós voltamos ao capítulo 11. Agora para a leitura do versículo de número 47 até o 54. Eu farei a leitura aqui, irmãos. Por favor, me acompanhem, Me acompanhem em sua Bíblia, por favor. Diz então o texto o seguinte: Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. Vamos, irmãos, orar ao Senhor? Ó Deus santo e bendito, nós estamos reunidos como igreja, como povo teu, ó Deus, no teu dia, e agora estamos cultuando ao Senhor, ó Deus, solenemente, a Assembleia dos Santos, reunidas neste local, ó Pai, reunida neste local, e, ó Deus, agora lemos a tua palavra para a exposição da mesma. Ó Deus, ajuda-nos a pregar a palavra com fidelidade e a ouvi-la de coração, ó Deus, com a mente também, a fim de que creiamos em Cristo Jesus, ó Pai, que nos submetamos a Ele, ó Deus, porque fazendo isto, nós não só temos salvação, ó Pai, mas todas as bênçãos que pertencem a essa salvação que Cristo dá, ó Deus. Dá-nos a graça de entender que rejeitar a Jesus e se opor a Ele, nos fará perder todas as coisas, até mesmo a própria vida, ó Deus. Mas dá-nos a graça de entender que uma vez confessado ao Senhor Jesus Cristo e tendo nos entregado a Ele, nós ganhamos nele todas as coisas e infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim, abençoa-nos na pregação da palavra, em o nome do Senhor, Salvador e Rei Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vimos no último domingo passado, nós vimos que Jesus, o Senhor Jesus, curou o morto há 4 dias. 4 dias ele estava morto, aquele homem, Lázaro. Há 4 dias havido a sua morte. E Jesus, com uma palavra, lembram-se, Lázaro sai para fora, o ressuscitou dentre os mortos. E muitos estavam ali presentes e viram aquele portentoso milagre. E agora nós vamos recapitular, vamos lembrar qual fora a reação daquela multidão ao ver o milagre que Jesus operara. O milagre de trazer Lázaro de volta para a vida. Houve 2 grupos distintos naquele momento, que se separaram, que tiveram reações diferentes para com o milagre que Jesus operara. Isso está aí narrado, irmãos, no versículo 45 e 46, logo acima do texto que lemos, né, no início do 47. Olha aí o 45 e 46. Diz assim, olha, vamos ler juntos os 2 versículos? Leiamos. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo... Outros, porém,
Perceba então que houve uma divisão entre a multidão, são reações diferentes. Houve um grupo de muitos que creram nele. Aí o evangelista, o apóstolo João, diz assim: outros, porém, outro grupo, composto de outras pessoas, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus havia dito. Será que esse outro grupo, que fora aos fariseus, foram evangelizar os fariseus? Será que eles foram lá contar as maravilhas que Jesus fizera? Alguns até pensam assim, que eles foram dar testemunho de Jesus aos fariseus. Irmãos, pouco provável. Até porque, da maneira que João nos coloca aqui, ele faz a questão de diferenciar o grupo que creu e os outros, porém. Então ele divide os grupos. Muitos creram. Então, se esses outros do versículo 46 tivessem crido, eles estariam no primeiro grupo do versículo 45. Esses muitos que creram. Porque, então, a redação poderia ser assim: muitos creram, e alguns destes que creram foram ter com os fariseus para contar o que Jesus havia dito, Valdir. Mas não é assim que o texto coloca. Muitos creram, outros, porém, diferentemente do grupo primeiro, foram ter com os fariseus. Então é bem possível que esse segundo grupo seja o grupo dos judeus que se opunham a Cristo, que estavam decididos em não crer nele, independente das maravilhas que ele fizesse. Eles estavam decididos a não se submeter. Esses foram aos fariseus. E por que eles foram aos fariseus? Por que eles não foram aos saduceus, por exemplo? Ou por que eles não foram aos sacerdotes imediatamente ao sinédrio? Por que os fariseus? Porque nós devemos nos lembrar, o que já fora dito aqui, irmãos, algumas vezes, nós devemos nos lembrar, Gabriel, que os fariseus eram o grupo, o partido político / religioso mais popular da Judéia. Havia dois grandes grupos, não havia só apenas esses, mas dois grandes grupos se destacavam entre os grupos religiosos da Judéia: os fariseus e os saduceus. Esses eram dois grandes grupos, né? Os saduceus eram menores, uma minoria comparada aos fariseus, mas também era muito influente. Nós veremos aqui como eles eram influentes, os saduceus. Mas os fariseus eram o maior grupo e era um grupo mais popular. Era um partido do povo. Então o povo tinha mais acesso aos fariseus. É por isso que diz aqui que esses judeus, que haviam vindo de Jerusalém para consolar a família de Marta e Maria, esse grupo específico que não creu em Jesus foi ter com os fariseus, porque era o partido que dava mais acessibilidade ao povo. Vamos então agora ao texto, olha só. Agora vai dizer o que os principais sacerdotes e fariseus fizeram após o que Jesus havia feito, o milagre que ele havia feito, trazendo Lázaro dos mortos. Olha aí, versículo 47. Então, os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Então a ideia aqui, Felipe, é que aqueles homens que estavam lá em Betânia, do sul, próximo de Jerusalém, que viram o sinal de Jesus e não creram nele, foram ter com os fariseus. E os fariseus souberam do que Jesus havia realizado, pelo testemunho desses homens que foram ter com eles. E os fariseus, junto com os sacerdotes, a ideia de que os fariseus contaram aos sacerdotes, que também faziam parte do sinédrio, como nós veremos aqui, contaram o que Jesus tinha feito, e então esses dois grupos, fariseus e sacerdotes, e havia muita gente nesse grupo, lembra que o partido dos fariseus era um partido enorme, de muita gente, muitos adeptos, convocaram o sinédrio. Irmãos, os fariseus que ficaram sabendo o que Jesus fizera, e eram inimigos, a maioria deles eram inimigos declarados, públicos de Jesus, eles não poderiam tomar nenhuma atitude judicial contra Cristo. Ainda que eles eram inimigos de Jesus, ainda que odiassem Jesus, ainda que quisessem exterminar ao nosso Senhor, eles não tinham autoridade de tomar nenhuma posição judicial contra Cristo. É por isso que procuraram os sacerdotes para convocarem o sinédrio. O que era o sinédrio? Nós já falamos aqui algumas vezes do sinédrium, não é? A palavra sinédrio significa
assembleia, reunião. E é provável, segundo muitos historiadores, que aquele sinédrio, esse grupo de juízes, essa assembleia de juízes, lá em Jerusalém, era composta por 70 membros. Tá? Então, o sinédrio era a assembleia de juízes, de pessoas que decidiam a vida, o governo da Judéia, e era composto de 70, presbítero Lúcio, 70 membros. Então, esse Tribunal Judicial Supremo, né, que no Brasil nós temos o STF, lá em Jerusalém seria o sinédrio. É a mesma coisa, só que com uma diferença, digamos, né? O sinédrio, ele tomava para si a administração dos três poderes: legislativo, judiciário e executivo. O sinédrio tomava para si a administração desses três poderes. Nós sabemos que aqui no Brasil, né, teoricamente, os poderes deveriam estar separados, independentes: o judiciário, o legislativo e o executivo. Teoricamente, deveria ser assim, não é? Mas no sinédrio não. No sinédrio, os três poderes eram executados por ele. E por que eles faziam isso? Qual que era o fundamento deles tomarem para si a execução dos três poderes? É porque eles criam que era um Estado, ou um conselho, melhor dizendo, teocêntrico. Então o sinédrio era o representante de Deus através do sumo sacerdote, dos sacerdotes, saduceus, fariseus, anciãos do povo. Eles eram os representantes de Deus. Lembra que Israel era uma nação, né? Jerusalém é uma nação teocêntrica, ou seja, eles criam que eram governados por Deus, embora eles nem sempre, como nós vemos aqui, estavam de acordo com a vontade de Deus. Mas eles criam, eles pregavam isso. Nossa nação, ela é teocêntrica, Deus nos governa. E por isso o conselho de Deus, que eram os anciãos, o sumo sacerdote, os fariseus, os saduceus, eles administravam esses poderes. Então eles se viam no direito de fazer isso, porque eram os representantes de Deus ao povo. E, irmãos, o sinédrio era composto, eu já falei um pouquinho aqui, né? Mas o sinédrio era composto por vários grupos. Ele era governado pelo sumo sacerdote, tá? Lembra-se que o sumo sacerdote, ele tinha que vir da família de Arão, lembram-se, né? Da família de Arão via o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote era que governava o sinédrio. Ele era, digamos assim, né, o presidente do executivo. Seria mais ou menos isso, o sumo sacerdote. É ele que tomava a execução daquilo que o conselho, ele que dava a ordem, depois do conselho ter decidido, ele que fazia executar a decisão. Então, o sumo sacerdote governava o sinédrio. Mas o sinédrio também, ele não era, obviamente, né, composto só pelo sumo sacerdote. Né, aquele conselho de 70 homens, ele era composto, constituído pelos fariseus, que no sinédrio eram minoria. É interessante isso. Os fariseus eram o maior partido político / religioso da Judéia. Só que dentro do conselho, eles eram de menor representatividade. Qual era o partido de maior representatividade no sinédrio? Eram os saduceus. Até porque a maioria dos sumos sacerdotes saía dentre os saduceus. Eram do partido dos saduceus, os sumos sacerdotes. Então, dentro do sinédrio se invertia. Se entre o povo, os saduceus eram o menor grupo e os fariseus o maior, no sinédrio era o inverso. Os fariseus eram o menor, embora tinham influência, obviamente, dentro do sinédrio, mas eram o menor partido. De maior influência no sinédrio eram os saduceus. Até porque, como eu disse, os sumos sacerdotes geralmente vinham do partido dos saduceus. Nós vamos ver que naquela época não se obedecia muito à ideia de o sumo sacerdote ser da família de Arão, tá? Era uma questão mais política. Se tornou uma questão muito política. Mais do que segundo a lei de Deus, era uma questão de indicação. Bom, nada muito diferente, né, de hoje. E, infelizmente, até mesmo da igreja cristã. Tá? Mas vamos lá. A ideia aqui, meus irmãos, é que, então, esse grupo, o sinédrio, esse conselho, esses grupos que formavam, assim governavam a Judéia. Eu me esqueci aqui, não posso me esquecer, de dizer que junto dos fariseus e dos saduceus, e do sumo sacerdote que governava o sinédrio, estavam alguns anciãos do povo, que participavam do governo, e alguns aristocratas, que eram donos de terra.
E é interessante que esses aristocratas, eles não conheciam muito de teologia, mas eles estavam lá, faziam parte do conselho. Você já deve imaginar por quê, né? Porque eles tinham dinheiro. Né? Eles não sabiam muito de teologia, mas eles eram homens influentes por causa do seu dinheiro. Então eles faziam parte também do Sinédrio. Eram em menor grupo, mas estavam lá. Bom, veja então o que o Sinédrio reunido disse através dos sacerdotes e fariseus. Olha aí a continuação do versículo 47, depois desse contexto, né, que nós demos sobre o Sinédrio. E disseram, no versículo 47 ainda, e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Irmãos, essa pergunta, a Soraya, Rodrigo, a Renata querida, a Esdras, essa pergunta é uma pergunta retórica. É uma pergunta retórica. Nós poderíamos traduzi-la como: nós não faremos nada? Nós temos que fazer alguma coisa? Por que nós estamos parados? Essa é a ideia. Eles não estão querendo mesmo uma ideia do que fazer. Eles já sabem o que fazer. A pergunta está dizendo assim: nós temos que fazer alguma coisa. Porque, e aí veja o motivo. Porque este homem está operando muitos sinais. Irmãos, a esta altura aqui do texto, do Evangelho de João, os fariseus, sacerdotes e o próprio Sinédrio já admitiam que Jesus era de fato poderoso. Eles não tinham mais como negar isso. Lembra que há pouco tempo, no capítulo 9, que nós passamos por ele, da cura do cego de nascença, eles foram investigar lá o que havia ocorrido, e foram conversar com o cego, e o cego deu testemunho poderoso de Cristo, e os pais confirmaram que ele nascera de fato cego. Lembram-se disso? Os fariseus, os judeus ali, os líderes, foram humilhados, porque eles não tinham como ir contra um milagre tão evidente, que fora tão testemunhado, e que tinha bases de fato de verdade. Uma vez, como nós citamos, né, os pais confirmaram que o cego era cego de nascença, desde nascido. E depois disso vem o milagre da ressurreição de Lázaro, que Jesus opera, onde muitos judeus vindos de Jerusalém estavam lá e testemunharam. Então, ou seja, não tem mais como negar, esse homem opera muitos sinais. Nós precisamos fazer alguma coisa. E aqui, meus irmãos, nós damos uma pausa para a primeira aplicação do nosso sermão. Irmãos, não temos como olhar para esse versículo 47 e não reconhecer a desesperadora impiedade do coração do homem sem Cristo. A incredulidade é desesperadora. É algo assustador. Um poderoso milagre fora realizado nas proximidades ali de Jerusalém. Um homem morto havia 4 dias fora ressuscitado pelo poder de Cristo à vista de muitas testemunhas. O acontecimento era inquestionável. Está diante de nós aquele que tem o poder sobre a morte e o poder sobre a vida, porque trouxe o morto para a vida novamente. Contudo, mesmo assim, apesar disso, os principais sacerdotes e fariseus não acreditavam ou decidiram não acreditar que o realizador desses milagres fosse de fato o Messias. Eles decidiram. Os milagres estavam lá, eles estavam vindo, não tinham como negar, mas eles decidiram não aceitá-lo como Cristo, não aceitá-lo como Messias. Em face de evidências tão convincentes, eles fecharam seus olhos e se recusaram a reconhecer Cristo Jesus. Eles admitiram: este homem opera muitos sinais. Eles falaram aqui no texto. No entanto, em vez de se renderem a Cristo, ao senhorio dele, crerem nele, apenas levaram adiante a sua impiedade, a sua incredulidade, decidindo matar a Jesus Cristo, ou decidindo matá-lo. Meus irmãos, não duvidemos. O poder da incredulidade é muito grande. É muito grande. Veja, o poder da incredulidade, a incredulidade não tem poder maior do que Deus, mas o poder dela no coração humano, nesse coração corrompido sem Cristo, ele é poderosíssimo. Ele é tão poderoso que milagres não podem vencer a incredulidade. Milagres por si só não podem vencer a incredulidade.
Veja aqui o texto. O texto mostra que um milagre poderoso, irmãos. Um homem foi trazido de volta da morte depois de 4 dias aos olhos daqueles homens. E eles decidiram matar o autor do milagre. Guardemos-nos então de pensar que milagres, por si só, têm o poder de converter as almas dos homens e torná-los cristãos. Essa ideia é uma ilusão completa. A ideia de que se alguém ver um milagre portentoso, então ele crerá em Deus, então ele se tornará um cristão. Esse é um sonho inútil de se imaginar. E algumas pessoas imaginam essas coisas. Elas acham que se virem algo extraordinário sendo realizado diante dos seus olhos, então o evangelho será confirmado em seu coração e imediatamente abandonarão os pecados, a indecisão, a incredulidade e servirão a Cristo pelo milagre em si. É por isso que muitos, Alana, Leila, André, muitos saem de igreja em igreja à procura de sinais e prodígios. São muitos que vão de igreja em igreja, que não param em igreja nunca, procurando grandes emoções. Nós precisamos de emoção, nós vamos que algo aconteça para que nós creiamos. Para eles nunca basta sentar-se e ouvir a palavra e meditar nas Sagradas Escrituras, eles sempre estão à procura de grandes coisas, aos olhos, às sensações. Mas isso definitivamente por si só não pode converter o coração. Se a palavra não fizer, nada o fará. Isto é assim agora, foi na época de Jesus e antes de Jesus. Lembram-se, irmãos, qual foi o povo que viu maior quantidade de sinais e prodígios na história? Foi o povo os hebreus lá no Egito. Não teve povo que viu, e fora, né, obviamente, no Novo Testamento, os que viveram ali na época de Cristo. Que nós estamos vendo aqui que mesmo assim não creram. Agora vamos lá para o Egito com os hebreus. Que povo viu mais milagre do que aqueles hebreus viram? Todavia, não creram. Não creram. Olha o que Deus disse daquele povo lá que ele tirou do Egito, que viu seus prodígios e sinais de suas maravilhas. Olha só o que Deus diz no Salmo 95. Eu vou ler, não precisam abrir não. Diz assim: no deserto, quando eu tirei do Egito, eu os conduzi pelo deserto. E lembra que a condução do exército no deserto era cheio de milagres. Teve milagre no Egito, teve milagre no deserto, uma nuvem cobria o povo, andava junto com o povo para protegê-lo do sol. Aquela nuvem representava a companhia de Deus. Não era Deus, obviamente. Deus está além da criação. Mas representava a mão de Deus sobre o povo. E onde quando o povo caminhava, a nuvem ia junto. Quando o povo parava, a nuvem parava também. A coluna de fogo os conduzia à noite para iluminar o caminho e aquecê-los. Veja, durante todos os anos da peregrinação. Mas eles não creram. Então Deus diz assim: no deserto me tentaram, pondo-me à prova. Agora veja, não obstante terem visto as minhas obras, eles me tentaram. Eles foram contra mim, não obstante viram o meu poder e não creram em mim. São uma geração de coração transviado. Não conhece, veem os meus milagres, mas não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E lembra-se o que aconteceu com esse povo? Pereceram todos no deserto, morreram todos sem entrar na terra prometida. Eles viram sinais e milagres, Débora, mas isso não converteu o coração deles. Lembra da parábola do rico e de Lázaro? Quando o rico morre e vai ao inferno, e quando Lázaro morre, aquele mendigo, e vai ao céu, e o rico no inferno em angústias pede a Abraão, pai Abraão, que envie Lázaro para falar com os irmãos dele que ainda estão vivos, para que eles creiam, porque se Lázaro, o que morrera, voltar à vida lá, ou ir em espírito falar com os irmãos daquele homem rico que estava no inferno, então eles creriam. E o pai Abraão diz: eles têm a lei e os profetas, eles têm a Bíblia. Se eles não crerem na Bíblia, tão pouco crerão se eu ressuscitar alguém dentre os mortos, diz o texto. Eles têm a lei e os profetas. Vou falar uma coisa para vocês aqui, irmãos.
Vou falar uma coisa para vocês aqui. Se a Bíblia não mudar a nossa vida, se a pregação da palavra não mudar a sua vida, você está perdido. Você e eu estamos perdidos. Se a palavra pregada não mudar a sua vida, você está condenado. Você está condenado. Perceba o que está acontecendo aqui nesta manhã. Ou a palavra de Deus nos transforma de fato, ou nós estamos perdidos. Nenhum milagre fará, se a palavra de Deus não fizer. Portanto, irmãos, jamais fiquemos admirados de ver tanta incredulidade ao nosso redor. Pode vir dos nossos parentes, podem vir de nossos amigos, pode vir até de gente dentro da igreja. Os fariseus também eram religiosos, mas havia incredulidade no coração. São pessoas que ouvem sempre a palavra de Deus, veem sempre suas obras e nunca mudam. Nunca mudam. Sempre vivem a mesma letargia espiritual. Nunca mudam. Só o Espírito de Deus, que traz fé verdadeira, pode vencer a incredulidade. É por isso que enquanto ouvimos a palavra, enquanto lemos a palavra, oramos ao Espírito de Deus. Senhor Deus, envia o teu Espírito a meu coração, se caso você não é um convertido ainda. Se você é um convertido, Senhor, o Espírito que habita em mim, ilumina o meu entendimento para que eu veja, porque é grande ainda a incredulidade do meu coração. Só a graça de Deus pode nos fazer crédulos, crentes. Mas vamos mais. Versículo 48. Olha aí. Versículo 48. Continuam os homens no sinédrio. Olha aí. Se o deixarmos assim, continuam eles, né? Primeiro eles falam assim, olha, nós não vamos fazer nada. O que nós faremos? Esse homem tem operado muitos sinais. E eles continuam. Vamos ver juntos? 48? Leiamos. Se o deixarmos assim, todos... Depois tiramos com nós e tomaremos o nosso lugar na própria nação. Então veja, eles temiam que as expectativas messiânicas através de Cristo, com ou sem a sanção dele, lembra que Jesus, ele fugia, digamos assim, né? Ele se escondia para que o povo não entendesse ele como um líder militar. Ele não queria uma revolução militar. Ele não queria arrancar o poder de Roma e se estabelecer a força do reino. Ele diz isso a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros estariam aqui para me defender. Mas o meu reino não é deste mundo agora. O meu reino é o reino da verdade. Todo aquele que ouve a minha voz e me segue pertence ao reino da verdade. E Jesus é a verdade. Então veja, sem ou com a sanção de Jesus, o sinédrio temia que uma rebelião, uma revolução acontecesse na Judéia pela figura de Jesus, através da pessoa dele. Ele é o Messias. Ele vai nos... Lembra que a expectativa entre os judeus era o quê? De um Messias militar, lembra? Que ele iria tirar Roma do poder. Então Jesus poderia, de maneira errada, como eles pensavam, mas assim mesmo poderia para eles, ser esse líder militar. Então poderia haver uma revolta na Judéia. E se houvesse uma revolta na Judéia, lembre-se que naquele contexto Roma governava sobre a Judéia e deixava a Judéia governar por meio do sinédrio, desde que não houvesse confusão e revolta. E aí o sinédrio diz: se nós deixarmos esse Jesus operando, muitos crerão nele, o povo se revoltará contra nós, e então Roma virá e tirará o nosso lugar e destruirá a nossa nação. E é interessante aqui que, como a maioria dos políticos, não todos, por favor, não, irmãos, nós não podemos pegar uma classe da sociedade e dizer que não presta toda ela. Não pode, isso é responsabilidade, certo? Isso é irresponsável. Só porque eu fui mal atendido por um médico, então todo médico não presta. Não é assim, certo? Então nós podemos ter ainda bons políticos. Dentro da graça comum, Deus pode abençoá-los da graça comum que dá aos homens. Mas nós sabemos que existem muitos políticos. E aí vem o que eu vou dizer. Existem muitos políticos que, como aqui,
como o Sinédrio, estão mais preocupados com eles do que com o povo. Veja que o versículo diz assim: então virão os romanos e tomarão o nosso lugar. E depois a própria nação. Então quem vem primeiro? Nós mesmos, os políticos, digamos aqui no texto. Os políticos vêm primeiro. Eles tomarão o nosso lugar e depois a nação. Ou seja, o que mais importa para o Sinédrio? O que mais importava? Era o lugar deles. Eles estavam, de fato, temendo pela posição deles, pelo status deles. Aliás, eles odiavam o Senhor Jesus Cristo porque o invejavam, lembra? Lá em Mateus 27, 18, quando Jesus é trazido a Pilatos, o texto diz que Pilatos sabia por que o entregavam a ele, porque tinham inveja dele. Inveja é uma coisa terrível, né? Foi por inveja que Caim matou Abel. Então a ideia do Sinédrio era: se nós não fizermos algo com esse homem, muitos crerão nele, deixarão de crer em nós, deixarão de nos ouvir para ouvir a ele. Alguma coisa tem que ser feita para que nós não percamos, ou não percamos melhor, o nosso lugar, o nosso status. Então veja, eles estavam preocupados acima de tudo com eles. Mas veja mais, irmãos, eu vou aqui aplicar e eu vou terminar aqui. Eu termino aqui, domingo que vem nós continuamos. Eles tinham medo de aceitar Jesus, porque na mente deles, se eles deixassem Jesus fazendo o que estava fazendo e assim fosse reconhecido como Messias, o povo poderia revoltar-se junto da figura de Jesus, né, como Messias político, como o povo geralmente era inclinado a entender. Então os romanos saberiam, viriam, tirariam os líderes do Sinédrio, né, iam de fato retirá-los do poder e tomariam a nação de fato. De fato, a nação já estava sob o governo de Roma, mas a ideia de tomar de fato a nação é retirar o pouco de liderança que tem judaica pelo Sinédrio, até isso eles retirariam, e Roma tomaria conta totalmente da cidade. Então veja, o ponto aqui é o seguinte: eles não aceitaram Jesus porque tinham medo de perder as coisas. Deu para entender aqui? Tranquilos? Eles não aceitaram a Jesus, embora Jesus era reconhecidamente ali alguém que tinha o poder de Deus sobre eles, como eles mesmos admitiram, porque diz o texto que ele operava muitos sinais e milagres. Mesmo assim, eles não quiseram aceitar Jesus porque eles tinham medo de perder o que eles possuíam. Virá Roma, se deixarmos este homem, virá Roma e tirará o que é nosso, tirará o nosso lugar. E aqui eu parto para a nossa aplicação de hoje, a nossa última aplicação de hoje aqui. E aí nós paramos por hoje. Irmãos, muitos deixam de crer em Cristo com medo de que aquilo que eles mais amam lhes seja tirado. Não é verdade? Muitos deixam de crer em Cristo, de assumir um compromisso com Jesus, porque têm medo de perder o que mais amam. Certamente você já ouviu algo assim de alguém. Talvez esteja acontecendo comigo e com você. Talvez você não queira assumir, e eu também, nós não queramos assumir um compromisso maior com Cristo, porque temos medo de ter que abrir mão de coisas que amamos. Não é verdade? Esses homens estavam assim. Olha, se nós deixarmos ele continuar fazendo o que está fazendo, nós perderemos o nosso lugar de um jeito ou de outro. Ou o povo crerá nele e deixará de crer em nós, ou os romanos virão e nos tirarão do lugar, do nosso lugar. Eles tinham medo de perder. No caso deles, eles criam que se permitissem que Cristo viesse, de fato, ou vivesse melhor, os romanos viriam e destruiriam Jerusalém. Imaginavam o seu Jesus como algum tipo de líder revolucionário que, de fato, incentivaria a população a ir contra Roma. E então Roma viria, tiraria-os do local, os do Sinédrio, destituiriam eles do poder e tomariam a nação. Esse era o medo deles, certo? Aí o que eles fizeram? Nós vamos ver mais para frente, como sabemos. Eles mataram o seu Jesus, certo? Eles tinham medo de perder o que era deles. Aí eles não podiam deixar Jesus viver. O que eles fizeram? Eles mataram o seu Jesus. Pronto. Acabou todo o temor. Acabou os problemas, certo? Não. Por que não? Porque no ano 70, depois de Cristo, o que aconteceu?
Roma invadiu Jerusalém e destruiu tudo. Perceba, eles tinham medo de que se deixassem Jesus viver, Roma viria e destruiria tudo, como está no texto. Aí eles mataram Jesus, ok? Pronto, agora vamos manter o que é nosso. Não, no ano 70, os romanos vieram e destruíram tudo. O maior medo deles se cumpriu. Eles acharam que se tirassem Jesus da vida deles, tudo ia ficar bem. Só que o maior medo deles se cumpriu mesmo assim. O que isso nos ensina? Isso nos ensina, irmãos, que muitos, e isso pode de fato incluir eu e você, se Deus não nos guardar, muitos acham que se seguirem Jesus verdadeiramente, se comprometerem com Ele, perderão tudo na vida. Terão que renunciar aos prazeres mundanos, e terão de fato, e para eles isso é muito custoso. Eles acham que sem isso não poderão ser felizes. Mas se eu aceitar Jesus, eu vou ter que largar isso, mas isso aqui é a minha vida, isso que me faz feliz, isso que me traz sentido. Se eu segui-lo, se eu me converter, eu vou ter que abrir mão disso. Outros tantos vão ter que deixar de seguir o próprio coração. Mas então, se eu me comprometer com a igreja, se eu me tornar um membro da igreja, então eu não vou poder fazer isso, nem aquilo. O domingo, o dia do Senhor, eu vou ter que guardar as 24 horas do dia, eu não vou poder ir na praia, eu não vou poder ir no shopping, eu não vou poder ver um filme secular, eu não vou poder fazer nada. Então eu vou perder tudo, eu não quero perder o que é meu. Se ele tiver que reinar, eu não quero esse Jesus. Eu quero um Jesus que eu possa reinar com ele. Ou seja, que eu possa decidir o que eu quero fazer, a hora que eu quero fazer, como eu quero fazer. São muitos assim. Se eu seguir a Jesus, eu vou ter que abrir mão da minha amizade? Essa amizade com alguém que é ímpio? Eu vou ter que parar de andar com essa pessoa que me prejudica, que me esfria a fé? Não, esse Jesus não pode viver no meu coração. Porque se ele viver, ele tomará o que é nosso. Ele tomará o nosso lugar. E eu não quero perder o que é meu. Veja, irmãos, isso é mais sutil do que nós pensamos. Isso é muito mais sutil do que nós podemos imaginar. Nós queremos um Jesus que ao mesmo tempo nos permita manter tudo que é nosso. Todos os nossos pecados, todos os nossos prazeres. Nós não queremos Jesus que nos incomode. Nós queremos Jesus que nós, no domingo, nós venhamos aqui, cantemos, oremos, ouçamos a palavra dele, cumprimos o nosso dever e pronto. E durante a semana, nós temos o que é nosso. Nós fazemos o que queremos. Nós desobedecemos os nossos pais. Nós prejudicamos a nossa família. Nós fazemos as pessoas sofrerem com nossos pecados, com a nossa rebeldia, mas pouco importa, porque é o que é meu. Eu não abro mão do que é meu. E se eu tiver que escolher entre o que é meu e o que é de Cristo, então o que é meu. Não me pressione muito, não. Não me pressionem. Deixa eu viver o meu cristianismo bem à vontade, porque se eu tiver que escolher, é o que é meu. Bom, irmãos, se ninguém nos pressiona, Deus fará. Porque se nós não abrirmos mão da nossa vida, dos nossos pecados, por causa de Cristo, nós seremos destruídos em nossos pecados, certamente. Os nossos medos de perder todas as coisas se concretizarão de fato. Não nos enganemos. Na verdade, aqueles judeus, ao rejeitarem Jesus, conseguiram por um tempo manter o que era deles. Mas no final das contas, perderam tudo. Perderam tudo. Um teólogo sabiamente disse, olha o que ele disse, sabiamente: não é tolo o homem que abre mão daquilo que não pode reter para agarrar aquilo que não pode perder. Não é tolo, Tânia, um homem, Camila, que abre mão daquilo que não pode reter para se agarrar aquilo que não pode perder.
Nós não podemos reter esta vida. Nós vamos morrer. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 3 anos, pode ser daqui a 20 anos, não importa. Nós vamos morrer. Nós não podemos reter esta vida, nem os seus prazeres, nem os seus tesouros. Tudo isso é ilusão. Talvez você esteja crendo em ilusão. Você está condenando a sua alma por uma ilusão. Você acha que pode reter essas coisas? Você não pode, não poderá jamais. Mas se você deixar ir aquilo que não pode reter e se apegar àquilo que não pode perder, que é Cristo Jesus, então você estará salvo. Então você estará seguro. Você tem se apegado àquilo que você não pode deter? Aquilo que você não pode reter? A este mundo, aos prazeres deste mundo, aos prazeres da carne? Você tem feito disso o seu tesouro? Ou você tenha deixado ir para ganhar a Cristo? Lembra do que Paulo fez? Eu termino com isso. Paulo diz assim: eu considerei lixo todos os meus benefícios de nascimento, toda a minha glória humana eu abri mão dela. Considerei todas as coisas que eu tinha antes, às quais eu me agarrava, considerei como lixo para ganhar a Cristo e ser nele achado. Que Deus nos abençoe, irmãos, a abrir mão da própria vida para ganhar a vida. Porque Jesus diz: aquele que amar a vida, perdeu a vida. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, ganhou a vida. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.